Bom dia, bom dia, bom dia, ótimo dia, pessoal. O tema da nossa aula hoje é ciclo de vida, tá? Eu sei que você vai começar a assistir essa aula, você vai pegar o seu caderno e fazer várias anotações, porque essa aula aqui é muito importante para a gente introduzir, né, iniciar as aulas de botânica, estudo aí das plantas. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre o ciclo de vida de alguns seres vivos, né? Então, a gente vai ver rapidamente um ciclo de vida de um animal, um ciclo de vida de fungo para a gente conseguir entender como é o ciclo das plantas funcionam. Então, para isso, a gente tem que relembrar alguns conceitos anteriores estudados no ano passado, né? Como, por exemplo, divisão celular. A gente sabe que as células têm um grande potencial em se dividir e isso é algo fantástico, né? Porque contribui aí para várias funções do nosso organismo. Então, nessa imagem aqui, eu coloquei para vocês uma célula passando por um processo de divisão, formando aí duas novas células. E por que as células elas se multiplicam, né? Elas se dividem? Bom, a gente tem a aplicação disso. Um exemplo muito simples é quando a gente se machuca. Então, né, quando você tem aí algum ferimento sobre a pele e a pele é feita de células, a gente sabe que ali naquela região células morreram, né? Algumas células morreram. E você sabe que com o passar do tempo, né, vai formando uma nova pele ali. O que acontece é que células ao redor que ainda estão vivas, ativas, se dividem, se multiplicam para repor essas células que foram perdidas. Então, para regenerar tecidos, repor células que morreram, a divisão celular serve muito bem. Um outro exemplo de aplicação é o desenvolvimento embrionário. A gente sabe que o embriãozinho ali ele vai passando por multiplicação celular, né? As células vão se multiplicando, se dividindo, permitindo aí o desenvolvimento e formação de um bebê. A divisão celular acontece também no crescimento dos seres vivos, né? Então, um bebezinho crescendo, crescendo até a fase adulta, está acontecendo ali divisões celulares dentro do corpo. E aí, pessoal, essa divisão celular aqui, ela recebe o nome de mitose. Então, acho que você lembra aí do ano passado, né? É uma divisão celular equacional. Por que equacional? Uma célula mãe se divide formando duas células filhas idênticas, né? Mantendo aí a quantidade do material genético. Então, esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, a gente recorda um pouquinho aí do ano passado, que esse tipo de divisão celular, que está aí favorecendo o desenvolvimento de um indivíduo e repor células mortas, a gente chama de mitose. Mas, na verdade, existem dois tipos de divisão celular, né? A mitose, que eu acabei de explicar, e a meiose. A meiose é uma divisão celular reducional, né? Por que reducional? Uma célula se divide em duas, só que o material genético ele é reduzido pela metade. E aonde acontece isso no nosso corpo? Para formar os gametas. Então, olha só, gameta, né, entende-se por célula reprodutora. A gente sabe que o gameta feminino é o óvulo, o gameta masculino é o espermatozoide, isso pensando nos animais, exclusivamente nos humanos. E para formar os gametas, né, lá no ovário da mulher e no testículo do homem, acontece uma divisão celular chamada meiose. Então, uma célula com 46 cromossomos, a gente sabe que todas as células do nosso corpo têm 46 cromossomos, passa por uma divisão reduzindo pela metade o material genético. Então, olha aqui essa imagem aqui que eu coloquei para vocês no esquema B. Uma célula inicial com 46 cromossomos se divide formando duas novas células com 23. Então, esse processo aqui que está, né, representado em B, representa a meiose. O que é meiose? É uma divisão celular reducional. E qual é o objetivo disso? Por que os gametas têm que ter metade do material genético? Para que quando eles se encontrarem, né, na fecundação eles formem uma célula com 46 cromossomos. Então, isso é espetacular, né? Na hora que o espermatozoide fecundar no óvulo, 23 com 23 vai formar uma célula com 46, e essa célula com 46, chamada zigoto, vai fazer o outro tipo de divisão celular chamado mitose, que está representado em A. Uma célula se divide em duas, mantendo o material genético e só contribuindo para o desenvolvimento do indivíduo. Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês, né, de forma breve, porque é um conteúdo do ano passado, a gente precisa relembrar, então, que as células, né, a divisão celular, nós temos dois tipos, mitose e meiose, e cada uma tem uma função específica, né? A meiose, que eu acabei de explicar aqui, né? De metade, meio, ela só serve para formar gametas, pensando nos animais.
Ou seja, só vai acontecer meiose nos ovários das mulheres e no testículo dos homens. Uma célula inicial com 46 cromossomos se divide formando aí os gametas que vão apresentar metade do material genético, que é 23 cromossomos para o óvulo e 23 cromossomos para o espermatozoide. Então, meiose só vai acontecer nos órgãos reprodutores para formar gametas. E a mitose já acontece no nosso corpo inteiro, no sentido de que uma célula se divide formando duas novas células idênticas, mantendo a quantidade de cromossomos, né, do material genético, a fim de contribuir para o desenvolvimento embrionário, repor células mortas, tá? Então, isso aqui eu coloquei para vocês de uma forma que resumida, descrevi a definição, né, de cada divisão celular e também a função, tá bom? Isso aqui é o conteúdo do ano passado, a gente tem que relembrar um pouquinho para entender agora sim o ciclo de vida, né? Os ciclos reprodutivos. Nós temos 3 ciclos, pessoal, tá? E o que eu quero que vocês reparem é onde acontece a meiose, tá? Em que momento do ciclo vai acontecer meiose? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, meiose gamética, que acontece principalmente aí nos animais. Pensando nos humanos também, né? Nós somos animais, estamos aí no reino animalia. A meiose vai acontecer para formar gametas, como eu falei para vocês. Então, vai acontecer aí nos órgãos reprodutores do homem e da mulher, ok? E aí, o organismo adulto, ele é diploide. Por que diploide? Porque ele é formado 2 Ns, que a gente fala, né? Porque as células reprodutoras, os gametas, como eles têm metade do material genético, a gente chama eles de N, tá certo? A meiose zigótica, ó, o segundo caso aqui. Ou seja, a meiose vai acontecer no zigoto. Nossa, professora, como assim? Zigoto é uma célula resultado da fecundação. Vou mostrar para vocês no esquema. Isso pode acontecer com algas e fungos, tá bom? E o organismo vai ser haploide. A gente vai ver aqui no esquema para baixo. E por fim, a meiose esporóftica, ou seja, a meiose vai acontecer na produção de esporos, na formação de esporos, que eu já vou falar o que é esporo, tá? Pelo amor de Deus, esporo não é semente, esporo é uma célula. E é o caso que acontece com as plantas, né? Que a gente vai ter uma alternância de geração, que nas próximas aulas vocês vão ver muito isso no ciclo de vida das plantas, tá bom? Então, olha só, vamos ver um a um aqui. Primeiro, a meiose gamética, né? No caso dos animais. Olha aqui que bonitinho, né? A gente tem aqui animais, eles são organismos 2Ns. Por que 2N, né? 46 cromossomos, a gente sabe que todas as células do corpo animal têm 46 cromossomos, pensando aí nos humanos, né? Porque o cariótipo depende do animal, mas vamos pensar aí nesse animal que ele também tenha 46 cromossomos. Pessoal, para ele formar os gametas dele, ele tem que fazer, olha só o que tá escrito aqui, meiose. Ele faz meiose, ou seja, a célula dele tinha 46 cromossomos, faz meiose e produz gametas. Essa que tinha 46 cromossomos, a gente chama de 2Ns. 2N, desculpa. Como fez meiose, e meiose é uma divisão celular reducional, reduz pela metade, olha só, o gameta é chamado de N, porque ele tem 23 cromossomos, tá certo? Então, olha só, esse ciclo de vida, a meiose é gamética, por quê? Porque a meiose é uma divisão celular para formar gametas nesse caso, né? A meiose aconteceu para formar os gametas. Ok, o gameta feminino e masculino, né? Vamos pensar aí, espermatozoide e óvulo, se encontra e acontece a fecundação. Quando eles se encontram, pessoal, N com N vai formar aí o zigoto, que é a célula inicial, que a gente chama de 2Ns. Deixa eu só mudar aqui a imagem. Aqui, ó. Certo? Fecundou, então, o óvulo com o espermatozoide, a gente forma uma célula diploide, 2Ns, tá? Haploide é N, conceito também que a gente já viu ano passado. Formou o zigoto, esse zigoto vai passar por mitose. O que é mitose? Divisão celular equacional. Isso aqui vai se mantendo, sempre 2Ns, multiplicando essas células até formar esse indivíduo aqui, ó, que é um organismo 2Ns. Então, reparem, né, essa primeira aqui, ó, esse primeiro tipo de ciclo reprodutivo, meiose gamética,
ou seja, a meiose aconteceu para formar os gametas, exemplo dos animais, beleza? Agora vamos ver a meiose zigótica, ou seja, vocês têm que reparar sempre aonde a meiose está acontecendo. Olha só aqui o caso de uma alga, né? Nesse caso, a alga tá aqui, ó, beleza? É um organismo N, olha só que engraçado, né? Diferente. Esse organismo, ele faz mitoses e formam gametas, que continua sendo N. Porque lembrem que mitose é uma divisão equacional, tá? Se aqui é N, vai continuar N, porque mitose é equacional. Bom, produziu gametas, esses gametas vão acontecer a fecundação, né? Vão se encontrar, vamos pensar aí gametas macho e fêmea. Acontece a fecundação, N mais N, vai formar uma célula chamada zigoto 2N. O que vai acontecer? Esse zigoto sofre meiose e vai reduzir pela metade, olha só. 2Ns, agora que vai passar por meiose, eu vou formar esporos, que eu vou chamar de N. Esses esporos caem em terra boa e vão germinar, passando por processos de mitose, formando um organismo haploide. A gente não vai ver com tantos detalhes isso, porque vai pertencer à revisão depois da aula de algas, tá? Mas para que vocês saibam que no ciclo reprodutivo, a meiose pode acontecer em diferentes situações. Nesse segundo caso aqui, vocês viram que a meiose aconteceu no zigoto, né? Então, aqui eu tenho um zigoto e a meiose é divisão reducional, né? Olha aqui, 2Ns, agora reduziu para N para formar esporos. A meiose aconteceu no zigoto, então, a gente fala aqui em cima que esse tipo de ciclo é um ciclo do tipo meiose zigótica, tá? E, por fim, agora a gente vai ver a meiose esporófita, ou seja, a meiose tem que acontecer para produzir esporos. E o que é esporo, professor? Esporos são células liberadas pelo esporófito, que eu também vou explicar já, olha só. Então, pensando aí nas plantas, né, a gente vai ver aí 4 classes principais de plantas, mas a primeira plantinha que a gente vai ver no vídeo a seguir, que eu vou separar em 2 partes, é uma planta rasteira de pequeno porte, uma planta bem simples, e ela é delimitada por 2 regiões, tá? Olha só, ela tem uma região que a gente chama de esporófito, que é essa parte de cima, e uma região que a gente chama de gametófito. E a palavra parece difícil, mas é muito lógico. O esporófito é uma região que vai produzir esporos. E o gametófito é uma região que vai produzir gametas. Simples assim. O que acontece lá dentro do ciclo reprodutivo, de uma maneira breve, que a gente vai explorar mais no vídeo a seguir, é que no caso das plantas, a meiose acontece para produzir esporos. Por isso que a gente fala que o ciclo reprodutivo, no caso das plantas, a meiose é do tipo esporófita, porque vai acontecer meiose, certo? Aqui especificamente no esporófito, que é uma região, olha só, esporófito é uma região aqui da planta em cima, em que libera esporos. Esses esporos são liberados através da divisão celular do tipo meiose. Pode ver que o esporófito ele é 2Ns. Quando ele faz meiose, ele libera esporos N. E meiose sempre, 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 pessoal, é uma divisão celular reducional. Se eu tô com um indivíduo 2Ns e ele faz meiose, ele vai produzir alguma coisa N, que é a metade do material genético, tá bom? Esses esporos fazem mitose. Mitose é equacional, mantém o mesmo número de cromossomos. Então, se aqui é N, pode ver aqui que a mitose que vai acontecer vai formar uma outra estrutura que continua sendo N, tá? Tem que estar muito claro isso, que mitose mantém e meiose reduz. A gente está falando de reduzir quantidade de material genético dentro de uma célula, tá? Então, aqui o esporófito, nesse caso, ele é uma região da planta que vai fazer uma divisão celular, que a gente chama de meiose, reduzindo pela metade a quantidade de material genético, formando aqui uma estrutura que a gente chama de esporos, que são células. Essas células vão se multiplicando através de mitose, tá? Formando o gametófito. O gametófito, deixa eu apagar que tá muito riscado, né?
O gametófito, por sua vez, que é essa estrutura aqui, faz várias mitoses, mantendo aqui o material genético e vai produzir gametas que também continuam haploides, né? N. Esses gametas fecundam, eu formo aqui uma célula do tipo zigoto, né? O encontro dos gametas, pessoal, N mais N, vai formar uma célula inicial chamada zigoto 2Ns, que vai se desenvolver através de mitoses, várias divisões celulares equacionais, até formar um esporófito de novo. A gente vai ver esse ciclo muito melhor no próximo vídeo, em que eu vou falar da primeira classe de plantas para vocês, as briófitas, tá? Que são plantas simples, bem facinho de entender, para a gente dar uma sequência aí das classes das plantas. Beleza? Então, assim, só recapitulando, né? Pra gente fechar o vídeo, o que vocês viram aqui são ciclos reprodutivos, como que eu reproduzo um novo ser. E a gente vai perceber que esses tipos de ciclo, eles variam de acordo com o acontecimento da meiose. Se a meiose aconteceu lá nos gametas, é uma meiose gamética, a gente sabe que isso acontece com os humanos, com os animais, tá? Se a meiose aconteceu no zigoto, no caso de algas e alguns fungos, a gente chama esse tipo de ciclo de meiose zigótica. E se a meiose, a divisão celular reducional, aconteceu para formar esporos, que é o que vocês mais vão ver aqui no vídeo a seguir, né? Que é um exemplo de plantas. Esse ciclo reprodutivo a gente chama de meiose esporófita. Então, pessoal, eu recomendo muito que vocês revisem um pouquinho aí sobre mitose e meiose, para ficar bem claro isso, para a gente entender as próximas aulas, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo e no próximo vídeo a gente vai falar das briófitas.